Graça e paz. Quem vos fala é o professor Sérgio. Hoje eu irei falar sobre o evangelho do dia, desse domingo, dia 4, sobre os Reis Magos, que é realizado dia 6 de janeiro e a igreja transferiu para o domingo. Não irei falar sobre o evangelho, fazer uma explicação do evangelho, mas sim entrar na área teológica do que o evangelho está propondo. Os reis magos na Bíblia, na tradição e no magistério. Estamos começando mais uma edição sobre os católicos respondem com a Bíblia. O que a Bíblia diz dos reis magos, dos magos ou rei, vamos saber agora. Iremos pegar o primeiro texto bíblico de Mateus 2. Pega aí sua Bíblia, pegue aí o seu caderno, o seu catecismo, e iremos agora conhecer teologicamente o que a igreja nos propõe. Então, de antemão, vamos pedir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que venha nos dar o Espírito Santo de discernimento e conhecimento e interpretação, que nos ensine a verdade para o caminho que nos leva a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Sou o professor Sérgio, professor, pós-graduado em Teologia Bíblica, Antigo e Novo Testamento. Então, vamos conhecer agora. No texto bíblico, o que ele fala sobre os reis magos? É reis, são três. Vamos lá. No Evangelho de Mateus, Evangelho capítulo 2, versículo 1, diz assim: Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente, que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Você nota aqui que não fala de reis, e nem diz que são três. Mas como chegaram numa conclusão que são reis e que são três? A igreja, com quais procedimentos? Qual é a teologia? Vamos lá. A Bíblia não chama de reis, mas de magos. Eu vou fazer uma pergunta: o que eram os magos? Na antiguidade, eram sábios, astrônomos, estudiosos dos astros, possivelmente ligados à Pérsia e à Babilônia. Homens que buscavam a verdade por meio da observação e da razão. Isso é interessante. Não eram feiticeiros, mas homens cultos que buscavam os sinais de Deus na criação. Quem eram os magos? A Bíblia não informa quem são. Quantos eram, seus nomes, sua origem exata. Porém, entretanto, o que a Bíblia afirma com clareza? Vieram do Oriente, foram guiados por uma estrela, reconheceram Jesus como Rei e Salvador, ofereceram três presentes. Aí é o ponto fundamental. Vamos lá em Mateus 2:11, capítulo 2, versículo 11, para ver o que ele diz. Vai tomando nota. Mateus, capítulo 2, versículo 11.
Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus tesouros e ofereceram presentes: ouro, ouro, incenso e a mirra. Então, você já nota aí que são 3 presentes. O que é que eu vou falar diante disso? Os magos saíram lá do Oriente em caravana, não foram 3, provavelmente tinha uma caravana porque tinha os seus servos, mas na liderança tem aí os líderes. Eles, por ser estudiosos dos astros, sendo astrônomos, provavelmente na liderança só era 3, porque cada um deles trouxeram um presente. Essa é a estatística. Porque se viajasse outro líder, outro astrônomo, provavelmente ele tinha que trazer outro presente. Ele não vinha de mão vazia. Porque a Bíblia informa que eles reconheceram como Salvador o rei. Logo, o quarto, o quinto ou sexto, se estavam junto com ele, não ia chegar de mão vazia. Então, veja, fazendo essa exegese, nós iremos captar ali que são 3, liderados por 3 pessoas. Tudo bem até aí? E também a tradição nos traz também 3. A imagem mais antiga dos 3 reis magos, ela é do século terceiro, nos meados do século terceiro, ao início do século quarto. Veja, a imagem, essa imagem, eu não tenho ela aqui, mas a imagem são 3, né, em uma rocha, são 3 reis, apresenta, com Nossa Senhora e Jesus Cristo, a criança, no colo dela. Então, essa é a imagem mais antiga dos 3 reis magos. Porque a tradição os chama de reis. Agora, você poderia me perguntar, e agora, por que reis? Tudo bem, identificamos nas escrituras que são 3, mas por que são reis? A tradição da igreja, iluminada pelo Antigo Testamento, entendeu os magos como rei em sentido teológico, não político, né? Não por questões de dogmas, esqueça isso, mas sim por questões teológicas. O texto profético que influenciaram essa leitura foi o texto do Salmo 72, capítulo 72, versículo 10, que diz assim: Reis de Tarsis e da ilhas trarão presente. O rei de Sabá e de Seba oferecerão dons. E realmente, os presentes são dons. O ouro, a mirra. Em Isaías diz assim, confere aí, Isaías 60, capítulo 60, versículo 3 e 6. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao brilho do teu nascer. Então, vários versículos
do Antigo Testamento tem a prefiguração do Novo. Então, devemos reconhecer e chamar de reis, porque o Antigo Testamento diz que esses reis trairão os dons, certo? A igreja viu nesses textos o cumprimento em Cristo. A Bíblia toda é cristológica. Jesus é o Rei universal, todas as nações se prostram diante dele, e você vê em Mateus que os reis se prostraram e adoraram. Por isso, os magos passam a ser chamados de reis magos, uma coisa natural. São eles identificaram o rei, o Salvador. Uma também, em uma tradição, na tradição, nos fala também os nomes dele, não tem na Bíblia. Quais são os nomes dos reis magos? É uma tradição cristã. Nós sabemos que não está na Bíblia. A partir do século, eu já falei sobre o século, no meado do século terceiro, que aponta três reis, e lá tem o nome dele. No meado do século terceiro ao início do século quarto, fixou o seu nome. Mequió, que ofereceu ouro, Gaspar ofereceu incenso, e Baltazar oferece a mim. Então, vamos também reconhecer que isso é reconhecido nos escritos patrísticos, nos escritos da tradição litúrgica, em mosaico, ícones cristãos antigos. Então, como eu já informei, não é nada questão política, nem questão de dogma. Não esqueça isso. Já vim trazer aqui dentro da Sagrada Escritura. Agora a pergunta é: o que significa os presentes que os reis magos o presenteou? É isso? O ouro, Jesus é o rei, significa que Jesus é o rei. O incenso, que Jesus é Deus, o Messias, é, o Salvador. A mirra, que Jesus é homem mortal e deu a vida por cada um de nós. Tudo bem? E aí você já entende o que é realmente a questão dos três reis magos. Mas tem uma questão que eu irei colocar aqui, que eu falei no início, acredito que eu falei no início, porque, né, dia de rei, dia 6 de junho, de janeiro, e porque ela foi transferida para o domingo, porque a igreja transfere do dia 6 para o domingo mais próximo. No catecismo, ela fala sobre a solenidade, que é do dia de rei, que é da Epifania do Senhor. A Epifania é a manifestação de Jesus Cristo como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Você encontra no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 528. Epifania significa manifestação. Ponto. Né? Cristo é o Salvador. E quem procura? E quem o procura? Os pagãos, como os judeus. E quem representa esses pagãos? Os três reis magos. Eu quero deixar aqui que tudo que a igreja propaga, anuncia como o evangelho de Cristo, vem daqui, da Bíblia.
da palavra de Deus. Não é coisa inventada, criada. Sim, traz também da tradição, né? Porque a imagem mais antiga foi do século III. Ó, do século III já tinha imagem ali, porque a imagem também era uma escrita para identificar e fazer aquela leitura. Olha que coisa linda que a igreja nos traz. Então, eu, Sérgio Marques, professor na área de teologia, pós-graduado na teologia bíblica, Antigo Testamento, traz aqui Católico Responde com a Bíblia. Graça e paz, e que Deus te abençoe diante desse anúncio, desse estudo. Até mais.